O verdadeiro sucesso não nasce da força do homem, mas da força de Deus sustentando o coração que o coloca em primeiro lugar. Muita gente pensa que abundância e vitória se limitam a objetivos ambiciosos, riqueza farta ou fama estrondosa. No entanto, a maioria dos tropeços na jornada humana surge não de preguiça ou falta de esperteza, mas de um deslize sutil, priorizar qualquer elemento acima da fonte que nos originou. Sem Deus no topo, o espírito ergue sobre bases movediças. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, afirmava que a fé atua como energia enigmática, convertendo ideias comuns em fatos concretos. Contudo, ele advertia: se tal fé reside só no eu, o colapso é certo, pois o intelecto isolado de um poder superior gera vitórias débeis que ruem ao menor abalo. Joseph Murphy destaca que o subconsciente atende não às palavras superficiais, mas às convicções arraigadas no ser. Caso a fundação não seja Deus, o pensamento vira território volátil, suscetível a pavor, inquietude e quebra. Igual a uma árvore que se expande, ganha destaque, encanta olhares, porém carece de raízes robustas para aguentar a brisa inicial. Vale esclarecer. Não falo de dogmas religiosos, e sim de espiritualidade aplicada, sintonizando a existência com a sabedoria suprema que rege o cosmos. Sem ela, cada êxito se torna precário, cada ganho efêmero e cada glória minada pelo eco oco da ausência de propósito. Assim, a questão central deste vídeo é: sua estrutura está sobre areia ou sobre rocha, revelando o vazio oculto de quem persegue sem base espiritual? Entre os equívocos mais graves de nossa era, está supor que avanço físico, realizações visíveis e aprovação social bastam para ancorar a existência. Frequentemente, misturamos expansão econômica com satisfação interna. Equivocamos agitação incessante por cumprimento autêntico. O desfecho? Um contrassenso. Quanto maior a colheita, maior o deserto interior. Eis o vazio camuflado que assombra o âmago de quem caça sem suporte espiritual. Habitamos um mundo que, desde a infância, nos doutrina. Triunfo se quantifica por posses amontoadas, pelo cargo alcançado ou pelo eco de palmas. Todavia, quando o âmago se apoia só nisso, surge o instante em que o breu solitário do quarto desvela a essência. Possuir difere de existir. O possuir lota as palmas, mas ignora o espírito. O existir, ao revés, brota de uma raiz profunda, fincada em algo transcendente a nós. Tal falha nem sempre se nota logo. O indivíduo persegue alvos, salta obstáculos, doma o improvável, mas no cume encontra azedume de descontentamento. Semelhante a sorver água marinha para saciar, quanto mais ingere, mais arde a secura. Tal vivência muda a sola quantos exibem plenitude aos olhares alheios, mas sussurram no íntimo sentir-se ocos, exaustos e à deriva. Napoleon Hill pintava isso ao declarar que a fé, ancorada só no eu, arrasta ao insucesso inescapável, já que o eu é finito, delicado e ávido por domínio. Ele erige muito, mas tudo erigido fica instável. O eu assemelha-se a uma morada de cristal, formosa à vista, brilhante, mas fraca ante o choque inaugural. Precisamente aí o vazio se desnuda. Ao irromper o imprevisto, ao assomar a turbulência, ao uivar o vendaval sem Deus como pilar, o todo se desfaz. Tal vazio carrega ainda uma marca afetiva intensa. A inquietude, o abatimento e o senso de perseguir eternamente o inatingível não florescem só de dilemas externos, mas de um descolamento interno. Como se o espírito bradassem: você me ignora, esqueceu a origem de teu vigor. A inquietude muda de possuir o mundo e nada sentir sinaliza o distanciamento da origem. Joseph Murphy esclarece que o subconsciente demanda marcas potentes para forjar equilíbrio. Se o intelecto absorve sem cessar sinais de rivalidade, terror e escassez, isso se concretiza na rotina. O sujeito até obtém, mas não segura. Até ganha, mas não desfruta, pois o subconsciente permanece enredado em espiral de dúvida. E sem Deus no núcleo, tal espiral persiste.
Um caso concreto emerge na trajetória de diversos diretores e inovadores que, no pico profissional, mergulharam em caos sentimental. Detinham residências, veículos, prestígio e roteiros de viagem, mas careciam de serenidade. Detinham o que o globo oferta de melhor, mas faltavam raízes espirituais. E qual árvore sem raízes fundas, o vendaval inicial os derrubou. Isso não implica que êxito e espiritualidade se oponham. Pelo oposto, um confere essência e firmeza ao outro. Com Deus no topo, o avanço material cessa de ser fardo e vira efeito. Não vira Deus falso, mas instrumento. Não toma o reinado, mas expressa a missão. Abundância com Deus difere, produz serenidade, essência e perenidade. Eis o insight colossal. Priorizar Deus não reduz os feitos, não os posterga, não os barra. Ao revés, confere rumo, valor e solidez. Visualize uma morada erguida na praia. Pode ser esplêndida, opulenta e invejada externamente. Mas ao subir a onda, ao desabar a chuva, ao soprar o furacão, ela sucumbe. Agora visualize idêntica morada sobre pedra. A fúria chega, mas ela perdura. A distinção não reside na estética da obra, mas no suporte que a sustenta. Assim se dá a existência sem e com Deus. Tal vazio oculto é astuto, pois não se expõe de pronto. Oculta-se por trás de risadas, vitórias e aparências triunfais. Mas cedo ou tarde, cobra a conta. Quem edifica sem Deus, logo percebe que edificou em vão. Pois o espírito humano não se destina só a acumular, mas a comungar com sua origem criadora. Logo, a alteração inicial prática é o despertar, examinar-se e indagar. O que me impulsiona? Por que persigo o que persigo? O que direciona minhas escolhas? Se a réplica for só aplauso, fortuna ou posição, indica base frágil. Mas se for missão, doação e crença, há raízes. Priorizar Deus é, no fundo, gesto de sintonia. É recordar que tudo emana dele e a ele retorna. É optar não só por vencer, mas vencer com valor. É resolver que o reinado do âmago não será tomado por futilidade, pavor ou eu, mas por algo perene, firme e imutável. Pois o que surge de Deus dura, o que surge alheio desaba. A deformação acerca de crença e concretização que trava tantos no mesmo lugar. Existimos numa época onde crença, otimismo mental e concretização são temas correntes, mas raras vezes de modo profundo e genuíno. Inúmeros creem que basta imaginar, ansiar intensamente e ecoar sentenças motivadoras para metamorfosear a rotina. Tal ótica rasa gera decepção ao reduzir crença a truque cognitivo, omitindo sua raiz verdadeira, laço com a origem criadora. Eis a deformação que imobiliza multidões. Misturar autarquia com espiritualidade. A noção comum de que crer só em si garante o bem porta a verdade fracionada, mas arriscada ao se desconectar do conjunto. Claro que crer em si é vital, mas crer só em si, sem admitir a origem suprema da existência, equivale a ligar uma lâmpada sem fio na rede elétrica. A lâmpada pode ser elegante, avançada e moderna, mas sem elo à força, fica inerte. Assim o humano que aposta só no próprio intelecto, olvidando que toda faísca e potência provém de além. Napoleon Hill registrou em Pense e em Riqueza que a crença funda toda a coleta de bens, mas sublinhou que tal crença não é tola, é energia enigmática que une o intelecto humano a um domínio de sabedoria sem fim. Ao se limitar a eu ou anseio raso, perde vigor. Resta mero empenho humano finito que se exaure veloz. Joseph Murphy endossa ao lecionar que o subconsciente é qual terra fecunda que acolhe grãos de convicções, mas pende da excelência desses grãos. Ao semear orgulho, terror ou futilidade, colhe dúvida e paralisia. Daí tantos exclamarem: eu criei, eu imaginei, eu recitei mantras, mas zero mudou. A falha não reside no método, mas na base onde se ergueu. A neurociência espiritual ilustra isso. O cérebro, sem âncora em algo transcendente, reforça traços egocêntricos, busca proteger,
dominar e se entronizar. Tal sistema mal guiado forja tensão perene, autoimpedimento e males afetivos. A crença deturpada cessa de ser entrega total a uma missão superior e vira mero empenho aflito de moldar o real. Tal deformação provoca efeito prático arrasador. O sujeito pensa praticar crença, mas nutre dúvida, pois no cerne sabe se apoiar só em si, não em algo eterno, igual a edificar na praia. Cada vitória parece concreta até o vendaval inaugural a demolir. Daí quantos que lidam com concretização caem em laços de decepção. Abraçam meia-verdade, o domínio mental, mas desprezam a outra meia, a urgência de sintonizar tal mental com a origem criadora. Crença autêntica não é só supor que algo ocorra, mas saber que já se assegura, pois emana de Deus. É serenidade segura que não enlouquece ante demoras. É entrega que não treme face a barreiras. É o abismo entre forçar e harmonizar. Quem força a existência habita tensão. Quem harmoniza com Deus acha serenidade, até no trajeto. Um caso nítido dessa deformação surge em quem faz da concretização rito puramente cognitivo. Ecoam: sou abundante ou sou vitorioso. Mas internamente portam incertezas, pavores e remorsos pendentes. O subconsciente, como Murphy recorda, rejeita termos ocos, aceita afetos imbuídos de veracidade. Se o afeto reinante for terror ou falta, isso se realiza, alheio às recitações. Eis o segredo. Crença e concretização não visam persuadir o raciocínio, mas gravar no subconsciente marcas intensas sintonizadas a Deus. Não é ecoar 1000 vezes, mas vivenciar com certeza e entrega. Daí tantos rogarem sem eco. Seus termos são de crença, mas afetos de hesitação. Uma tática forte para sanar tal deformação é examinar cotidianamente as impulsões, indagar-se. Essa escolha brota de futilidade ou de missão? Confio só no meu braço ou harmonizo com a origem criadora? Tal autoexame básico pode revolucionar como vivenciamos a crença. Outra tática é vigiar o que se planta no subconsciente pré-sono. Murphy leciona que os pensamentos finais antes do repouso são grãos supremos. Se adormecemos nutrindo terror, inquietude ou soberba, ampliamos tais moldes. Mas se adormecemos delegando aspirações a Deus, irrigamos o terreno íntimo com entrega. Crença genuína não é inerte, tampouco aflita. Ela opera sim, mas opera serena. Ela avança, mas com a garantia de não pender só do braço mortal. Priorizar Deus na concretização é qual fincar raízes fundas numa árvore. Pode tardar os frutos, mas ao emergirem nada os extirpa. Logo, a deformação sobre crença e concretização não é pormenor, é fronteira decisiva. Quem mescla crença com eu, habita decepção. Quem capta que crença é harmonia com Deus, acha equilíbrio, até pré-resultados visíveis. Pois a serenidade já frutifica de imediato nessa sintonia. A descoberta que vai contra o senso comum. Priorizar Deus é o autêntico impulsionador. À primeira olhada, parece que priorizar Deus é adiamento, trava, modo de lentificar a rotina. Muitos cogitam: se pauso para rogar, contemplar, introspectar, não desperdiço horas? Não é preferível atuar, acelerar, gerar? Tal miragem aprisiona legiões na loucura acelerada da era atual. A crença de que mais velocidade gera mais frutos. Mas a realidade difere. Priorizar Deus não atrasa, impulsiona. Não obstrui, desbrava rotas. Não rouba minutos, mas os expande. O engano de que espiritualidade freia frutos é um dos equívocos colossais de nosso tempo. Somos condicionados desde tenra idade a ver empenho, renúncia e aceleração como iguais a avanço. Labute mais, repouse menos, supere os pares. Tal lição ecoa na cultura. Mas quantos, após tanto suor, seguem sem norte, sem missão e sem tranquilidade? Quantos empilham posses e honrarias, mas padecem de tensão perpétua, abatimento ou oco existencial? O empenho excessivo sem sintonia é qual remar oposto à maré. Consome vigor, mas mal progride. Napoleon Hill admoesta nitidamente em pense e enriqueça.
A crença inicia toda a coleta de bens. Observe, não menciona suor ou expertise prática, mas crença. A crença autêntica é o propulsor velado que acelera a materialização, pois une o mortal a um domínio de sabedoria sem limites. Ao priorizarmos Deus, nos sintonizamos a tal domínio. Nesse modo, as noções precisas brotam no instante ideal. Os aliados exatos surgem na trilha e chances deslizam com fluidez. A descoberta contra o senso é esta. A sociedade prega que para dominar é preciso combater tudo e todos. A crença prega que para dominar é preciso harmonizar com a origem que já abarca tudo. O empenho sem crença é qual remar oposto à maré. A crença aliada à operação é qual desfraldar velas e permitir que o sopro adequado guie. Isso não é inércia, mas discernimento ao admitir uma potência superior dirigindo o fluxo. Um caso aplicado. Imagine um inovador que inicia a jornada imerso só em tensão, agendas infinitas e angústias econômicas. Pode elaborar 14 horas diárias, mas seu vigor se fragmenta. Agora imagine outro inovador que abre o dia com breves instantes de rogação, delegando planos, suplicando nitidez e discernimento, e só então avança. Esse último não só ganha concentração, mas opta com acerto maior, pois seu intelecto coaduna com o espírito. O inicial pode até obter algo, mas arca com o esgotamento. O posterior edifica com regularidade e tranquilidade. Eis a distinção entre empenho mortal solitário e empenho mortal sintonizado a Deus. Um se consome, o outro se amplifica. Do ângulo vibratório, priorizar Deus é impulsionador também, pois eleva a onda interna. Tensão e pavor obstruem respostas inovadoras, mas entrega e crença desbloqueiam o cérebro para insights e ligações antes ocultas. A pesquisa já atesta que modos de entrega e reconhecimento expandem o funcionamento do córtex pré-frontal, zona atada à nitidez, estratégia e novidade. Noutras palavras, ao delegar ansiedades a algo transcendente, seu cérebro opera otimizado. Eis uma metáfora vigorosa. Remar oposto à maré demanda suor eterno. Pode avançar centímetros, mas a cada segundo exige mais potência. Ao harmonizar com o fluxo de Deus, é qual o navio ser levado pela maré adequada. Ainda se deve regular velas, manter alerta, mas o vigor que impulsiona sua existência não emana só de ti, emana da origem. Por isso, o que chamam milagre é mero efeito lógico de sintonia. É quando acessos se escancaram sem razão. Colisões mudadoras ocorrem de súbito. Respostas emergem em plena turbulência. É aí que captamos que priorizar Deus não posterga a existência, mas a insere no pulso da existência. Uma tática básica para vivenciar tal descoberta é esta. Pré-início de empreitada. Reserve instante para sintonizar anseio, missão e crença. Indague-se, isso que farei exalta só meu eu ou também reverencia algo transcendente? Em seguida, invista minutos em quietude, rogação ou contemplação, suplicando nitidez e guia. Tal interrupção não é desperdício, é aporte que assegura cada operação subsequente com impacto exponencial. É qual amolar a lâmina pré-conflito. Quem avança cru pode golpear primeiro, mas sua arma é romba. Quem pausa para amolar chega equipado, produtivo e seguro. Assim se dá a existência. Tal tática forja unidade afetiva e vibratória, permitindo que intelecto e âmago operem em concerto. Em vez de impulsionar por tensão, impulsiona por entrega. Em vez de optar por pavor, opta por missão. E opções nesse modo têm eco vastíssimo, pois sintonizadas à origem de toda a gênese. Logo, o autêntico impulsionador da existência não é acelerar mais, mas acelerar certeiro. Não é empilhar suor, mas sintonizar suor com crença. Não é pender só do mortal, mas admitir o sagrado. Eis a senha que legiões desprezam. Quem prioriza Deus nota que o improvável inicia a se desenrolar com naturalidade. Eis a descoberta contra o senso que metamorfoseia o percurso. Priorizar Deus não é adiamento, é velocidade, não é restrição, é ampliação, não é perda de horas,
é expansão de horas. Pois, ao sintonizar sua existência ao pulso sagrado, cessa de combater a maré e inicia a ser levado pela onda da graça, a senha aplicada para existir com equilíbrio e missão. A rotina atual se marca por volubilidade. Indivíduos habitam sob compressão perene, viradas abruptas e dúvidas rotineiras. Nesse caos, legiões caçam equilíbrio em origens externas, fortuna, prestígio, laços ou feitos laborais. Mas quem se ancora só nisso termina sempre exposto, pois o externo pode virar do nada. A senha autêntica para existir com equilíbrio e missão reside em entronizar Deus no núcleo, tornando-o a base onde cada esfera da existência se erige. Sem Deus no núcleo, toda turbulência abala, toda repreensão machuca, toda barreira parece insuperável. Mas com ele como pilar, surge uma potência muda que ampara o intelecto e o âmago, até em fúrias. É o que Jesus pintou em Mateus 7:24, ao narrar o sujeito que erige sua morada sobre pedra. Vendavais chegam, aguaceiros despencam, rios incham, mas a morada resiste, pois fincada em suportes sólidos. Do mesmo modo, uma existência sintonizada à missão sagrada vira inquebrantável. O custo de não entronizar Deus no núcleo. Quem se nutre só de cenários externos vira cativo deles, ou seja, se a fortuna cresce, sente euforia, se mingua, pânico, se elogiam, confiança, se censuram, derrota, se a rotina rola como sonhado, ânimo, se desvia, amargor. Tal é a existência volúvel, delicada, exposta. Pior, a falta de missão espiritual gera oco, até em colheitas externas. Quem amealha notoriedade, opulência e aplauso, mas ainda sente lacuna. Tal oco sinaliza que o espírito clama por sintonia mais intensa, um valor que ultrapasse as colheitas fugazes. Análises científicas endossam tal fato. Inquéritos revelam que sujeitos com rotina espiritual regular exibem maior tenacidade em abalos, regeneração afetiva veloz e maior lucidez em opções. Isso se dá pois a espiritualidade forja um pivô interno de equilíbrio, um foco de atração que barra o desequilíbrio ante compressões externas. Equilíbrio não é falta de dilemas, mas firmeza ante eles. Muitos supõem que entronizar Deus no núcleo zerará dificuldades. Tal é erro. A distinção não é sumiço de dilemas, mas como os encaramos. Com Deus como pilar, dilemas cessam de ser ogros terrificantes e viram chances de expansão e robustecimento espiritual. Um guia que prioriza Deus por caso em eras de quebra financeira não cai em caos. Pode pesar a carga, mas guarda tranquilidade interna para optar sabiamente. Tal tranquilidade não brota de artifícios mortais, mas da entrega a algo transcendente. As Escrituras nomeiam isso paz que supera toda lógica. Filipenses 4:7. Napoleon Hill notou tal lei nos colossos inovadores e guias que analisou. Viu que em picos de compressão, os de crença intensa, não obrigatoriamente dogmática, mas entrega a uma sabedoria suprema, mantinham lucidez e rigidez. Em vez de reagir por impulso, replicavam com tática. A senha aplicada, rotinas diárias de sintonia. O equilíbrio espiritual e afetivo não surge ao acaso. Deve-se nutrir cotidianamente via táticas básicas, mas regulares. Uma das supremas é forjar um rito onde a escolha inaugural do dia seja delegar o leme da existência a Deus. Pode-se via rogação, contemplação ou até introspecção muda. O essencial não é o modo, mas o anseio. Abrir o dia admitindo uma origem suprema de discernimento e potência e que cada ato deve coadunar com tal missão. Visualize quem desperta e, pré-mergulhar em alertas, manchetes e ansiedades, investe minutos em gratidão, em suplicar guia e em sintonizar o intelecto ao sagrado. Tal sujeito inicia a jornada em unidade, corpo, intelecto e espírito pulsando em harmonia. Ao decorrer do dia, abalos inevitáveis surgem, mas ele tem pilar rígido para os domar. Outro costume vigoroso é a rogação respiratória. No dia, face a impasse, o sujeito pode ecoar internamente uma sentença breve que condense sua crença em ritmo com o ar. Pode ser trecho sagrado como:
O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei? Salmo 27, 1. Tal tática básica auxilia a recentralizar o interno e barrar opções no fogo da paixão. Casos aplicados de equilíbrio espiritual. Diversos guias históricos atestaram como crença e espiritualidade lhes deram rigidez em eras críticas. Pense em Martin Luther King Jr., íntegro em meio a caçadas e riscos, ancorado por convicção espiritual intensa, ou em inovadores que, em abalos econômicos, optaram por integridade e entrega a Deus, e assim refundaram seus empreendimentos mais rígidos. Tais casos provam que priorizar Deus não facilita o percurso, mas robustece o peregrino, e tal robustez forja equilíbrio genuíno, missão como norte da existência. Equilíbrio e missão andam de mãos dadas. Não basta equilíbrio interno, urge rumo nítido. Entronizar Deus no núcleo implica admitir que a missão suprema da existência não é só empilhar, mas doar, auxiliar e expressar os talentos concedidos. Quando a existência se guia por tal missão, cada barreira ganha valor. O sofrimento não é inútil, o suor não se perde, a demora não é vã. Tudo se insere num ciclo amplo de expansão. E eis a descoberta derradeira. Se este conteúdo te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal. Já estão aparecendo na sua tela outros 2 vídeos que certamente irão te trazer insights importantes. Nos vemos lá.